Nada é real. Essa frase soa profunda, sofisticada, quase libertadora. A gente repete como se fosse maturidade, como se fosse lucidez, como se tivéssemos finalmente acordado da Matrix. Mas existe algo confortável demais nessa ideia. Se nada é totalmente real, então nada é totalmente responsabilidade nossa. Se tudo é interpretação, então qualquer conflito pode ser culpa do sistema, do outro, do mundo distorcido lá fora. É uma sensação elegante de consciência, que talvez esconda outra forma de continuar dormindo. Matrix nos ensinou a desconfiar do cenário, do código, da simulação, mas quase ninguém nos ensinou a desconfiar da própria leitura do que está acontecendo. E aqui começa a tensão. E se a maior ilusão não estiver no mundo, mas na forma como você interpreta o mundo? Porque isso não é só filosofia. Isso está afetando suas conversas, seus relacionamentos, suas decisões impulsivas, seu sofrimento desnecessário. Nesse vídeo, você vai entender a diferença entre a construção e mentira. E por que confundir as duas coisas está sabotando a forma como você reage às pessoas. E quando essa diferença ficar clara, uma pergunta vai ficar impossível de ignorar. Existe um erro quase inevitável quando alguém descobre que a percepção é construída. Você aprende que o cérebro não é uma câmera. Ele não grava o mundo como ele, entre aspas, realmente é. Ele recebe sinais elétricos, fragmentos de luz, contraste, movimento e reconstrói uma cena coerente a partir disso. E então parece lógico concluir: se é reconstruído, então nada é real. Mas isso é um salto. Construção não é sinônimo de invenção. Interpretação não é sinônimo de mentira. Aqui está a diferença essencial. Um filtro altera a imagem. Uma farsa inventa uma imagem. São coisas completamente diferentes. O fato de você precisar de mediação para enxergar não significa que não exista algo para ser visto. Significa apenas que o acesso é processado, traduzido, organizado. Pense no seu ponto cego. Existe uma pequena área na sua retina que simplesmente não capta informação alguma. Tecnicamente, há um buraco, entre aspas, na sua visão. Mas você nunca percebe esse vazio. Seu cérebro preenche automaticamente a lacuna com base no contexto ao redor. Ele suaviza uma falha para que a cena pareça contínua. Você chama isso de mundo. O mundo não desaparece porque há preenchimento. Ele continua lá. O que muda é a forma como ele chega até você. É aqui que a metáfora começa a ganhar força. Seu cérebro funciona como um editor. Ele corta ruídos irrelevantes, estabiliza tremores, ajusta contrastes, preenche falhas, organiza fragmentos soltos em uma narrativa coerente. Quando o processo termina, você assiste ao resultado final e chama aquilo de realidade. Mas existe uma tensão silenciosa nisso. Se tudo que você percebe passa por edição, se cada experiência já chega com cortes, ajustes e preenchimentos, então onde termina a construção e começa a distorção? Guarde essa pergunta, porque o problema não está na edição, está no que você faz com ela. Então aqui está a primeira virada, e ela é desconfortável. O problema não é que o mundo seja ilusório, o problema é viver como se a sua interpretação fosse absoluta. A maior parte dos conflitos modernos não nasce de fatos objetivos. Nasce de leituras rápidas, automáticas, quase invisíveis. Imagine uma situação simples. Você envia uma mensagem importante, a outra pessoa responde apenas ok, sem emoji, sem explicação, sem complemento. Em segundos, o editor entra em ação. Ela está irritada. Ele foi seco. Eu falei algo errado. Tem alguma coisa acontecendo. Você lembra a conversa inteira procurando pistas. O tom da última ligação, a demora da resposta anterior, um detalhe antigo. Em poucos minutos o ok vira frieza. A frieza vira desinteresse.
o desinteresse vira ameaça. O seu corpo reage, a ansiedade sobe, o humor muda, talvez você responda atravessado, talvez se afaste, talvez comece uma discussão que não exista. Horas depois, você descobre que a pessoa só estava ocupada ou cansada ou dirigindo. O fato era uma palavra de 2 letras. O sofrimento foi construído pela narrativa que você montou. E isso acontece o tempo todo. Um silêncio vira rejeição, uma expressão neutra vira julgamento, um atraso vira desrespeito. Você não reage ao que aconteceu, você reage ao significado que atribuiu ao que aconteceu. E quanto mais automática a leitura, mais real ela parece. É aqui que o conflito se desloca. Talvez o mundo não esteja conspirando contra você. Talvez ele seja mais neutro do que o seu roteiro permite enxergar. Porque no fim, você não reage ao fato. Você reage ao roteiro. Mas existe uma camada mais funda nisso. No exemplo do ok, o editor entrou em ação depois do evento, depois da mensagem chegar. O que é ainda mais perturbador é que na maior parte do tempo, o editor já estava rodando antes. O cérebro não chega vazio a nenhuma situação. Ele chega com histórico, com padrões aprendidos, com cicatrizes invisíveis que moldam o que ele decide notar e o que ele decide ignorar. Se você já foi traído, pode enxergar ameaça onde há ambiguidade. Se cresceu sendo criticado, pode ouvir julgamento em um comentário neutro. Se teme abandono, pode interpretar distância como rejeição imediata. A percepção não chega vazia, ela chega acompanhada de passado. E quando essa leitura automática vira regra, as consequências aparecem de forma que raramente conectamos à causa. Relacionamentos se desgastam por interpretações que nunca foram ditas em voz alta. Conversas viram confrontos que ninguém planejou ter. Decisões são tomadas no calor de uma narrativa interna que nunca foi examinada. Você reage rápido, você se defende, você se fecha. E depois chama isso de, entre aspas, realidade. O problema não é sentir, não é interpretar. Isso é inevitável. O problema é agir como se o primeiro significado que surgiu fosse definitivo. Porque quando você acredita que sua leitura é neutra, você para de revisá-la. É aqui que a Matrix entra. Não como idolatria, mas como espelho. A narrativa é simples. Existe uma prisão invisível, um sistema manipulando tudo, uma ilusão projetada para manter você adormecido. É uma metáfora poderosa. E é fácil de entender porque ela ressoa tanto. Se a prisão está lá fora, somos vítimas. Se o engano é externo, basta, entre aspas, acordar. Se o problema é o sistema, não precisamos revisar nós mesmos. Há algo genuinamente libertador nessa imagem. E também algo que pode se tornar silenciosamente uma nova prisão. Porque é possível passar anos desconfiando do mundo, questionando estruturas, criticando narrativas e ainda assim nunca perceber que o próprio filtro continuou funcionando sem revisão. A suspeita vira identidade, o ceticismo vira postura, a desconfiança vira virtude, e enquanto o cenário é acusado, o editor continua trabalhando intacto. Talvez a maior ilusão não seja a simulação, talvez seja acreditar que estamos acordados só porque duvidamos do que vemos. Duvidar do mundo é o começo. Duvidar da própria leitura é o passo seguinte. E esse segundo passo é o mais difícil, porque exige que a suspeita se volte para dentro. Pare um segundo. Tudo que foi dito até aqui pode parecer pesado, e é, porque é verdadeiro, porque a gente chegou aqui ao ponto central. A realidade que você percebe é construída. Isso é inevitável. Sempre haverá filtro, cortes, preenchimentos. O editor não pode ser desligado. Mas a resposta que você dá ao que percebe também é inevitável. E essa parte envolve escolha. Construção é como o mundo chega até você. Escolha é o que você faz depois que ele chega. Você não controla o primeiro impulso, mas pode revisar o segundo. É aqui que entra algo raro. Humildade cognitiva. Reconhecer que o seu ponto de vista pode estar incompleto, que o seu julgamento está acelerado, que a sua certeza pode estar desconfortável demais. A verdade não exige perfeição perceptiva.
ela exige disposição para revisar o editor. E então a pergunta deixa de ser filosófica. Não é mais o mundo é real? Não é mais estamos numa simulação? A pergunta é direta. Você quer verdade ou quer continuar confortável? Porque revisar dói, mas continuar no automático custa mais caro. E é nesse ponto que a liberdade começa. Não fora do mundo, mas dentro da escolha. Percepção construída não significa realidade falsa. O fato de o seu cérebro editar não transforma o mundo em mentira. Significa apenas que você nunca acessa os fatos de uma forma bruta, sempre através de um filtro. E isso não é o problema. O problema começa quando você transforma a primeira interpretação em verdade definitiva. Construção é inevitável, distorção não é. Hoje, antes de reagir a uma mensagem, a um silêncio, a um comentário atravessado, faça uma pausa curta e honesta. Isso é um fato ou um roteiro que eu montei sobre o fato? Essa pergunta muda o tom das conversas, muda decisões, muda relações. Você não precisa desligar o editor, precisa assumir que ele existe. Ver é automático, revisar é escolha.